Coisa de ficar endividado é porque suja o nome, a pessoa não consegue comprar, mas não vai preso, né? Não, né? Assim, tem... Tá preocupada? Assim, eu acho que tem dívida. Não, só pra eu saber. Essa pergunta é de alguém, assim? De um amigo? Um amigo pediu. Sinceras são as veras. Sinceras são as veras. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de As Veras. Eu, Jerusa, e minhas amigas Juliana e Vanessa. Hoje vamos receber uma pessoa que tem mudado a forma como muita gente se relaciona com dinheiro. A nossa convidada é Mari Ferreira, criadora do perfil Tostão Furado, um espaço que une educação financeira, comportamento e autoconhecimento para ajudar as pessoas a saírem do aperto e conquistarem a liberdade financeira, mesmo começando do zero. Acho que vai ser um papo super interessante para a Ju. Gente, já tô sendo atacada. Logo de cara, né? No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a relação da Mari com as suas seguidoras, as dúvidas e dores mais comuns que surgem no dia a dia, os erros financeiros que mais se repetem e como ela ajuda tanta gente a dar a volta por cima e reencontrar o equilíbrio. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Fico feliz também dessa mini bio aí, né? Já coloca a gente num momento da vida financeira das pessoas que é bem frágil. Sim. Mas com aquela pitadinha de esperança, porque a gente tem que ter, de que as coisas podem melhorar. A gente estava conversando há pouco sobre como a mulher se vê nas finanças, às vezes com mais autonomia, às vezes com menos autonomia, com mais vontade de falar de dinheiro, com menos vontade. E eu tenho muita vontade, então a gente vai falar muito sobre dinheiro. Já começa pelo brinco dela, gente. Exatamente, gente, esse frango, essa mulher tá bombando. Cheia dos dinheiros, né? Maravilhosa. Mari, e quem é a Mari Ferreira, que tá por trás do Tostão Furado, e o que é o Tostão Furado? Tá bom, então eu sou especialista em educação financeira, trabalho com consultoria há 10 anos, e eu criei o Tostão Furado para ajudar pessoas que, como eu, não tinha, né, nenhuma noção de dinheiro, de educação financeira. Eu venho de uma realidade de classe D, então, assim, de muita falta, e a educação financeira me colocou nesse caminho de prosperidade, assim, né? Claro, a gente começa com a organização muito básica, mas eu fui percebendo que através dessa organização básica, dos primeiros R$30 que a gente guarda ali, as coisas começam a desenvolver. E aí eu percebi que se eu podia, outras pessoas podiam. E eu encontrei que eu considero um gap na época, já tem 7 anos que o Tostão Furado nasceu, que eu não entendia sobre finanças quando eu ia estudar sobre finanças no YouTube. Eu não entendia, mesmo sabendo do assunto. Eu ia assistir não tinha podcast na época, né? Uns vídeos sobre o mercado financeiro, e eu mal entendia, porque era tão complexo, tão técnico, tão difícil de compreender, que eu entendi que o meu papel era desmistificar aquele monte de sigla, fazer com que as pessoas entendessem de um jeito muito simples algo que é complexo. Então, eu comecei a fazer o conteúdo desse sentido, assim, eu quero esmiuçar as coisas para ficar muito fácil das pessoas entenderem. E com o passar do tempo, até com o crescimento do Tostão Furado, eu que trabalhava CLT na época, eu comecei a investir muito na minha imagem, no que eu entendia, né, que eu estava construindo. Eu me identifiquei como uma influenciadora, porque até então eu era uma pessoa que queria ajudar outras pessoas. Eu era uma consultora, que fora, né, no offline eu era consultora, trabalhava ali no meu emprego, mas eu não me via como uma influenciadora. Foi uma coisa que foi nascendo aos poucos. Eu acabei ganhando um prêmio de micro-influenciadora pelo Instituto XP. Uma coisa super legal, né, de educação financeira. E foi a primeira vez que alguém me chamou de influenciadora. Eu não sabia que eu era. Então, essa coisa da gente inspirar as pessoas a tomarem decisões, pra mim, era só parte de quem eu sou. Porque eu sempre ajudei as pessoas. Eu sempre perguntei, quanto você ganha? O que você fez com o seu dinheiro? Então vamos fazer isso, guarda não sei o quê. Eu sempre fui a pessoa que perguntei. E tipo, o assunto financeiro, ele sempre ronda as conversas de onde eu tô.
Então, pra mim, era só natural demais falar disso na internet. Eu não conseguia falar de outro assunto. Sim. Então, o Tostão nasceu de mim mesmo, assim. Ele é um reflexo do que eu vivo. E hoje em dia, eu acho que ele já vem mudando, porque eu tinha educação financeira básica quando eu comecei. Que é isso, a gente começa, a gente melhora, né? Sim. E hoje eu tô caminhando muito mais pra questão da economia comportamental, que é entender por que as pessoas tomam aquela decisão e como modificar o mindset, a cabeça da pessoa para que ela tome uma decisão que é melhor para ela. E não indo assim, no efeito manada, né? Tá todo mundo comprando morango do amor, né? Então eu quero provar, eu tenho que provar, eu tenho que comer. Aí vira aquela coisa, eu preciso disso porque todo mundo tem. Que faz com comprinha, com status. De forma geral, a gente vai muito na onda. Então eu tento ajudar as pessoas a reverem os padrões de comportamento para tomarem decisões que fazem melhor. Então, o Tostão Furado hoje, eu acho que ele tá nesse pé, assim, que é o que com o qual eu me identifico mais e acredito mais do que o que eu fazia lá no começo, né? Que é isso, era o começo. Mudando, né? É isso, vai... Educação financeira devia fazer parte da grade curricular das escolas, né? Tá começando, Agora sabia? Tá começando, É. O Teteu tem. O É Teteu mesmo? tem, Que é muito maravilha. legal. É que assim, a Importante, gente não né? consegue recuperar o nosso tempo perdido, né? Isso. É. A gente pensa assim, né? Exato. Mas eu acho que se a gente conseguir levar o nosso conforto e desconforto com as finanças para as crianças entenderem o que é isso, elas vão conectar com o que estão aprendendo na escola para que possam ter uma vida adulta mais organizada. Sim. Mas eu acho que a gente tem que falar disso com as crianças em casa, Com certeza. porque o exemplo que a gente dá da forma que a gente usa o dinheiro... Momento de silêncio aqui. O exemplo, O exemplo que a gente dá é o que as crianças vão aprender. Com certeza. Então você pode ter na escola a Não aula, tô mas gostando. Eu posso me retirar desse Não tô episódio. gostando desse episódio. nem Tu és começou, muito né? simpática, mas eu não quero Não. continuar. Obrigada. Mas é isso, né? Eles É aprendem isso. mais em casa. Não adianta aprender só na É que é escola, comportamento, né? É. Então, existe a necessidade e existe um engatinhar desse conteúdo. É muito básico ainda. A gente não tem professor de educação financeira dando aula. Uhum. Então, vai ser o professor de matemática, Sim. né? Então, vai ser uma aula bem mais simples. Não é de um especialista. É de Já alguém alguma coisa, que tá né? lendo uma cartilha. É. Mas é melhor do que nunca ter Eu ouvido acho, falar claro. do assunto. Sim. Lógico. E eu vejo assim, o Teteu tem uma coisa de... da coisa de tipo, tu tem tanto de dinheiro, tanto vai ser guardado, tanto, né? Eles dão uma noção que a gente não teve, assim, não, nunca de teve, forma né? alguma. Nem em casa e nem na Sim. escola. Eu nunca tive também, mas eu passei por tanta falta que quando eu tive acesso a dinheiro a primeira vez, eu entendi que ou eu guardava aquilo ou amanhã ele ia sumir. Sim. Eu não pensava naquela coisa de eu tenho que gastar agora pra curtir agora, porque vai que amanhã não tem. Eu pensava o oposto. Amanhã não vai ter, então eu tenho que salvar Tem que guardar. pra amanhã. Tem, sim. Então, acho que quando a gente começa muito do zero, a mentalidade ela é muito dessa de escassez, né? De falta, de dor, de necessidade. Então, ou eu salvo pra comer o jantar ou eu não vou ter o jantar. Então, eu comecei no medo, o que eu nem recomendo, pra falar a verdade, né? Se a gente puder começar no amor, é melhor do que na Sim. dor. Mas, né, trazendo a minha jornada, foi mais da dificuldade. E tu começando na dor, assim, tu hoje consegue ter uma relação legal com teu dinheiro, assim, ou tu ainda em alguns momentos essa ferida ainda grita, assim? Ainda grita, assim. Eu hoje tenho uma situação financeira que eu sei que é acima da média. Né? Então, assim, é para além do normal. Então, hoje eu tenho 4 imóveis. Não é todo mundo que tem 4 imóveis Sim. com a minha idade. Mas, essa relação de, tem que pagar um boleto, nossa, que peso. Mesmo eu tendo dinheiro, mesmo aquele dinheiro não fazendo falta, mesmo eu conseguindo dar conta de tudo, eu ainda falo, nossa, isso aqui é muito dinheiro. Uma semestral de um apartamento, eu olho e falo, meu Deus, isso aqui é muito dinheiro. Mas eu tô com dinheiro lá pra pagar. Sim, mas Então, dói, né? ainda me dói. Às vezes eu ainda economizo com coisa que eu não devia economizar, coisa pequena. E aí eu me dou conta. Não, esses 100 reais aqui que eu guardei não fazem sentido se meu boleto é de 40 mil, né? Não é aqui que vai fazer muita Sim. diferença. Uhum. Porque faz diferença quando a gente tá nos primeiros passos da educação financeira, né? Minha primeira reserva foi de 30 e poucos reais. Então, 100 reais ali fariam muita Sim. diferença. Não no momento que eu tô hoje. Então, é saber balizar isso e sim, às vezes me dá
uma trava no meio do Por causa de caminho. uma ferida, né? Até assim, de entrar num restaurante mais... Aí você pensa, será que eu tô com a roupa que eu deveria estar nesse restaurante? Será que se eu chegar com esse carro, as pessoas vão falar alguma coisa? Eu ainda tenho isso que é do vestir, né? A camisa de onde eu estou no momento. Às Sim. vezes ela ainda não me serve. Olha que curioso. E quais são esses primeiros? Desculpa, Não, quais Bora. são bora esses lá. primeiros passos, assim, pra começar a pensar? A pensar. Eu não posso falar que vocês Para de começaram a comprar monte de brusinha, já começa daí. Por favor, Vanessa, faz uma listinha. Ó, ela tem 30 reais pra guardar. Então, vamos começar. Eu quero com esses saber. 30 Vamos reais. começar onde eu comecei. Exatamente, é isso que eu isso. quero saber. Assim, 25 no caso, Gastou os Pra ser 10 no mais pra caminho. ser mais exata. Ela gastou 10 em Coca-Zero na hora que a gente chegou. Como que a gente começa? Pra quem não tem nada. Isso. Eu recomendo, assim, comprar um títulozinho do Tesouro Direto, por exemplo. 30 reais, você já compra. Ou você bota ali na caixinha do seu banco. 30 reais. Só separa para você tentar não usar. É muito mais sobre o autocontrole, a primeira reserva. É você tirar da tua frente qualquer valor Tirar do saldo principal, É. né? e se controlar para não acessar. Talvez esses 30 reais, eles não sejam suficientes para você fazer uma viagem, ou comprar uma coisa que você quer, porque é muito pouco. Mas a gente treina a cabeça primeiro. A cabeça do autocontrole. Então, assim, eu tenho 30, 50 ou 25 e eu não vou usar. E aí você separa para trabalhar o seu autocontrole. Mas isso já vai lá pra compra do Tesouro Direto, é Pode isso? ser uma mas, opção. mas esse valor é suficiente? É ou o tem- suficiente. É o suficiente. Já é o suficiente. E esse Tesouro Direto não tem nenhum juro. Eu não perco de jeito nenhum. Não, é um investimento de renda fixa, né? Investimento seguro. Tá. Que você bota ali, ele vai render para você. O objetivo nem é o rendimento, neste primeiro momento. É só não gastar. É você conseguir ficar bem ao ver que tem um dinheiro que você não pode usar. Porque é muito mais sobre a cabeça, né? E a gente fala, não, mas quando eu guardo qualquer dinheiro vem uma necessidade e eu acabo tendo que usar aquele dinheiro. Então, quando você separa, você coloca num porquinho do banco, uma caixinha do banco, já faz uma diferença na cabeça, que é onde tem que fazer a diferença primeiro. Depois você vai pensar nos objetivos com aquele dinheiro, onde colocar para render mais. Aí, assim, é um nível que pode ser que leve um ano para você chegar nele. Então, o primeiro momento, para quem nunca guardou e tem uma dificuldade, né, em pensar sobre a hipótese de guardar, é tirar da frente. Então, assim, até você colocar num envelope e guardar. Colocar num cofrinho e guardar. Embaixo do colchão. E guardar. seja. Porque nesse primeiro momento é o autocontrole que a gente trabalha. Depois a gente pensa, esse banco é bom, esse investimento rende, qual investimento é melhor. E eu acho que as pessoas se travam no investir porque elas acham que primeiro tem que decidir onde pôr o dinheiro. Foi que você falou, esse Tesouro Direto é bom? Não importa se ele é bom, se você só tem 30 reais. Tá. Você tem que conseguir tirar esses 30 reais da sua frente Todo e mês viver com tem- isso. Tá. Né? Sem o incômodo de guardar Já tá me dinheiro. dando vontade de pegar esses 30 reais. Que eu nem tenho! Que eu nem... que tanto que vocês estão falando. Gente, não dá. Essa aqui vai precisar realmente de um ano. Já tô pensando o que eu posso comprar ano com e 30 meio, amiga, reais. um ano- Ela precisa de uma consultoria. E ela Mari. tava considerando só 30 reais, não é nem 30 por mês. 30 por mês já Foi começa uma a dar vez. um... É só esses 30 meses e olha lá. Não, e a minha pergunta foi mais uma preocupação de, tipo assim, de colocar o dinheiro em risco, assim, Uhum. né? Porque dá um medo de, tipo, Sim. tu colocar o dinheiro e perder. Mas se é uma coisa que não perde, eu acho Assim, que pra vale. mim, né, na minha opinião, o melhor investimento para alguém que não tem nenhum conhecimento sobre investimento é o CDB, que tem em absolutamente todos os bancos e fica disponível para resgate a qualquer momento, caso a pessoa precise. Porque vai render, não tem como não render, não E tem não perde. instabilidade nunca, não tem nenhuma instabilidade, é uma linha reta que não dá uma descidinha. O Tesouro Direto ainda pode dar uma Tá. descidinha no gráfico e se corrigir depois. O CDB, não. Ele só cresce. Então, assim, pode ser que cresça mais ou menos. Mas cresce. Mas vai Mas crescer cresce. sempre E o e você não tem CDB risco. Na hora que tu entra ali nos investimentos, tem um prazo. Pode ser liquidez diária, que é a qualquer momento. E tem os prazos. 1 ano, 6 meses, 3 meses. Se são seus primeiros 30 reais, tem que ser liquidez diária. Ele tem que ficar disponível a qualquer momento. Porque se você precisar, né, tem. E qualquer um daquela lista que eu escolher, ok, é Qualquer seguro.
Porque o CDB tem um seguro extra que se chama FGC. Se você tem até 250 mil em cada instituição, totalizando 1 milhão, que aí, né, a galera dos R$30 vai levar um tempinho, tá seguro. Então, mesmo que aquele banco quebre, Tá seguro, você meu tem dinheiro. um seguro extra que é feito para que esse dinheiro fique Só para realmente quem garantido. tem a partir de 1 milhão é que não é seguro. É. E aí você tem Tá. que diversificar sua carteira em outros tipos de investimento para garantir segurança. Tá. Então, assim, para quem tá começando, qualquer CDB ali de liquidez diária é uma Pode boa. botar. né? Que legal. E aí tem vários bancos, várias fintechs hoje em dia que já oferecem isso. Então, é só você abrir o teu aplicativo que vai estar lá. Então, o começar é dar esse primeiro passo com qualquer montante que seja, e depois a disciplina, a vontade, a necessidade vão fazer com que a gente continue a fazer esse dinheiro crescer, né? Então, pra mim, tipo, realmente eu botei 30 e poucos reais, eu tinha 19 anos, e aí no mês seguinte eu tinha, sei lá, alguma coisa e 20 centavos, sabe assim? Cresceu 20 centavos. Eu falei, caramba, o dinheiro cresceu. Aí no mês seguinte eu botei mais alguma coisinha. Aí eu recebi um bônus, eu coloquei o bônus. Aí no mês seguinte rendeu 100 reais. Aí eu falei, nossa, então se meu dinheiro ficar aqui, ele cresce. E era poupança. Foi na poupança. Sim. Então, eu peguei gosto por ver o dinheiro crescer. Eu não tinha ainda o objetivo pra ele. Eu só tinha um medo de não ter dinheiro. Sim. Mas eu não tinha aquela coisa de, eu quero viajar com esse dinheiro, eu vou comprar um carro. Não, eu queria ter. E aí eu vi ele crescendo, isso me deu um estímulo maior de continuar investindo, assim. Mas também tem um ponto que a gente até estava conversando, né? Que é o se sentir segura para investir em relação ao nosso entorno. Então, assim, o seu marido investe. Você não tá com a sua preocupação não tá latente sobre investir. Então, ela não vai ser sua primeira prioridade. Agora, meu marido é bagunçado com dinheiro, ele não investe nada, ele gasta tudo. Então, talvez eu deva segurar um pouco, fazer alguma reserva aqui pra gente, porque se deixar só por conta dele, eu não vou ter. Sim. Então, às vezes, a gente tá em uma relação em que um é mais organizado que o outro. E tá fazendo pelos dois. E tá tudo bem. Quando não é o caso, alguém geralmente toma a frente para garantir essa segurança. Então, se a gente ainda não tá com essa preocupação, provavelmente é porque alguém está com essa preocupação por nós. Sim, é verdade. É verdade. É verdade, né, Ju? A Ju olhando ali, assim. Não, a Ju tá arrasada. Ela tá arrasada. Ô, Mari, e existe, né? Eu ia perguntar se tu percebe, mas eu acho que existe um padrão diferente entre homens e mulheres quando a questão é dinheiro, né? Eu acredito que sim. Talvez pelo estímulo de sempre ter aquela coisa do homem que é provedor, né? Então, desde novo, que os pais já ensinam a criança a esse caminho de, você tem que pagar pra sua namoradinha, Uhum. né? Então, acho que desde criança os meninos têm um pouco mais de estímulo pra prover, né? De uma obrigação, alguma coisa assim, enquanto a menina não tem esse estímulo até chegar a uma certa idade. Então, acho que já vem de antes da própria educação infantil essa mentalidade, né? Principalmente se a família reforça isso, e aí a escola vai reforçar isso também, os seus amiguinhos vão reforçar, e você cresce com essa mentalidade. E pode ser mutável, né? Sim. Eu acho que muita gente consegue mudar com o passar do tempo, mas se você aprende desde novo que ter um cofrinho é bom e tal, e a menina tá comprando roupinha pra boneca, com o dinheirinho dela, né? Qualquer dinheirinho que ela ganha, ela compra roupinha pra boneca, mas o irmãozinho guarda pra comprar um carrinho maior de controle remoto no fim do ano, ele aprende a poupar, ela aprende a gastar. Sim. O perfil de consumo do homem e da mulher, É de uma diferente, forma geral, né? é diferente. Né? E aí, se a gente incentiva esse perfil, Sim. né, vão crescer dessa forma. Por isso que eu tava brincando que o maior exemplo que a Não, gente e dá é o faz muito nosso. sentido. com Sim, é certeza. verdade. Né, E que é o que a gente, mesmo. como a gente age com o dinheiro, como eles claro. aprendem, né? Não, e é tudo, né? A gente vê eles repetindo. Sim, a várias gente outras coisas que não só em- dinheiro, em né? Tudo, exatamente. E assim, pela tua experiência, qual que é o erro financeiro mais comum que as pessoas cometem? Tem um que seja assim, que tu vê ele se repetindo o tempo inteiro, assim? Acredito que com cartão de crédito seja o ponto fraco, né, de todo mundo, assim. Então, é a pessoa que não olha o valor cheio, olha a parcela. E, às vezes, não olha nem a parcela da compra. Ela olha só a parcela do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito vira uma instituição, uma parte de si, né, mais um braço. O cartão de crédito, então, assim, o meu cartão está vindo em 4 mil reais esse mês, tá tudo bem.
Mas não importa se a roupa tá com uma parcela de 300 ou se só em vários parcelados de roupa tem 2.000. O cartão tá num valor que eu consigo pagar. Então, o não saber o que tá dentro do cartão de crédito e olhar só para esse valor cheio, eu acredito que seja o maior erro, porque faz com que as pessoas, então, cada vez parcelem mais valores pequenos. Então, um exemplo de um cliente que eu atendi esses dias, o rapaz, ele tinha um parcelamento de R$21 por mês. 8 parcelas de R$21. Então, assim, não é que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, ele é um rapaz que ganha 15 mil, mas ele tinha muitas parcelas no cartão de crédito. Mas como ele não quer que o cartão passe, sei lá, de 7, então quando o cartão tá perto de 7, tudo que ele compra é a perder de vista. E aí, quando tudo se soma, porque são muitas parcelas, chega uma hora que todas se juntam, né? Então, você tá com 15 parcelas no seu cartão, já não tem limite, aí você começa a parcelar tudo em muitas vezes, mesmo que seja um valor muito baixo. Porque a pessoa continua olhando, meu cartão tá em 7 mil, isso é o que eu aguento pagar. Até o momento em que não aguenta mais. Ou você não consegue mais consumir, ou o cartão estoura, ou você faz reparcelamentos. Então, eu acho que o maior erro é as pessoas não entenderem quanto as coisas custam e que uma coisa em cima da outra dá um montão de dinheiro. E é uma coisa tão básica, né? É. Assim. Sim, esses dias também uma mocinha me escreveu e falou assim, eu quero consultoria. Daí eu falei, qual que é a sua necessidade? Ela, eu nunca olho o meu cartão e nem minha conta. Então, assim, a necessidade dela é que ela tem medo, né? Tanto medo de olhar para o dinheiro que ela nem sabe o que ela precisa. Porque ela tá num momento de, assim, estagnação, de ignorar as finanças pelo medo do que vai mostrar ali para ela. Então, ela não sabe do que ela precisa. Ela não sabe se ela precisa de organização, se ela quer investir, se ela tem dívida. Ela não consegue nem olhar para saber qual o problema. Então, a gente vai vendo que tem muitos níveis. Enquanto outras pessoas falam, eu quero investir, você me ensina a investir? Eu quero quitar uma dívida, você me ajuda a quitar essa dívida? Então, tem pessoas que já até sabem o que precisam. Mas tem outras que estão sofrendo tanto que não conseguem olhar. Nossa. Então, assim, eu acho que são muitas dores. É. E eu entendo que isso atrapalha várias frentes da nossa vida. Sim. Porque se você tem medo, você vai gastar por impulso, Não você vai olhar ficar para ansiosa. aquilo, né? Não olhar para o problema. De certa forma, E quantos outros problemas será que a gente está botando Exatamente. embaixo do tapete? Sim. Porque as finanças, elas são reflexo de alguma coisa, né, que tá acontecendo na nossa vida, assim. Se eu não tô muito bem, eu vou comer mais doce, por exemplo, porque isso acalma a minha ansiedade. E aí, para outras pessoas, é compra. Né? Então, eu vou deitar no sofá e rolar todos os aplicativos de compra, encher carrinhos para me sentir melhor. Sim. Então, tem várias formas da gente gastar energia e dinheiro para se sentir bem. E tá tudo bem, entre aspas, se a gente não extrapola um limite e se essa situação só é passageira. O problema é quando gera compulsão. Sim. Que eu não consigo não fazer. Que é aquela coisa, né? Você começa a ficar ansiosa de terminar todas as suas tarefas logo para poder sentar e mexer no aplicativo de compra, porque você quer ver o que ficou ali, o que perdeu, o que lançou de ontem para hoje, e aí começa a desencadear uma compulsão. Aí é onde está o problema, porque uma compulsão só se resolve com outra. Com relação ao parcelamento, Cara, ela mudou de assunto. é porque Você isso viu, tá na né? minha cabeça, tá gerando uma... Tem umas parcelinhas de 21 Não, reais. é a rainha do parcelamento. Sou a É a rainha do rainha parcelamento. Amiga. É a primeira pergunta que ela faz. A verdade é que eu Você fui parcela convidada. em quantas vezes? Eu fui convidada aqui Parcela em porque ela... quantas vezes? Quantas vezes sem juros? Quantas vezes sem juros? É a primeira pergunta. Ela queria tanto uma consultoria, daí ela falou, deixa eu chamar a Mari pra ver, Podcast é só uma desculpa, Mari. pra ver se vale a pena. Mas olha só, isso eu aprendi com meu marido, tá? Essa coisa do parcelar. Porque ele sempre fala uma coisa, assim. Se tu vai comprar à vista e é o mesmo preço de parcelar sem juros, compensa mais parcelar sem juros. Às vezes até antecipar que tem desconto no cartão de crédito. Então, assim, não é que parcelar seja ruim. Mas a gente tá pensando que a maior parte da população brasileira está endividada, 80% da população. Essas pessoas não têm educação financeira para ter comprado à vista e optado em comprar parcelado para investir a diferença do dinheiro e ganhar 1% ao mês, Entendi. que vai ser reinvestido. Essa pessoa só vai gastar o valor cheio.
Ela Ah. não vai fazer a poupança. Então, se ele tá nesse nível de consciência, é porque ele já deve ter investimento Sim. e ele tem autocontrole. Então, assim, se ele tem que comprar, sei lá, uma TV e custa 2.000, ele tem 2.000 e ele opta em 5 vezes ali pra ficar mais baratinho pra ele. Ele consegue fazer essa escolha e guardar esses 2.000 pra eles crescerem. A maior parte das pessoas não vai guardar. Entendi. Sim. Se ela tem 2.000 e ela pode parcelar, então ela vai comprar 5 coisas parceladas, que a Uhum. parcela custe 2.000. E aí ela Sim. entra numa dívida em que todo mês ela tem que pagar 2.000, mas ela só tinha aqueles 2.000 uma vez no 13º. E aí Sim. agora ela comprou 5 coisas e por 5 meses ela vai pagar os 2.000 reais Não por é mês. que é ruim parcelar, mas Sim. qual que é o motivo? Qual Não, que, qual que é né? a tua situação? Qual que é a na sua real, situação? né? Quanto né? você vai ser Sim. disciplinada Exatamente. pra manter aquele dinheiro Pra investido. aquele Você dinheiro entendeu? continuar crescendo, né? Porque a Posso maior continuar parte das parcelando, pessoas... Resumindo. Assim, se Ai, você tá me pode dando até comprar à coceira essa vista, história. você compra. Até porque, assim, quem não tem nenhuma... Ai, Ju, A Ju já tá eu tô se querendo coçando pegar na inteira. mãozinha dela. Fica calma, vai passar. Vai dar tudo certo. Santo, cara, mas me dá uma alergia. Você me dá uma coceira. Quando a gente não tem ainda essa disciplina toda, é até melhor comprar à vista. Tá. Porque aí você, pelo menos, não arruma dívida pro futuro. Porque, assim, se você tem um É. trabalho assalariado que você não sabe do dia de amanhã, e você tem hoje como comprar, mas você não vai guardar aquele dinheiro, você não tem ainda, né, essa consciência de separar na caixinha e não usar, é melhor que você compre à vista, porque pelo menos você não arruma uma dívida. Sim. Então, né, pensando até nos primeiros passos de o que você estava perguntando naquela hora, para algumas pessoas, quando a pessoa tem muita dificuldade mesmo de ver um dinheiro parado, a sugestão é, então, compra à vista até você ter maturidade suficiente para tomar uma decisão e fazer o cálculo, compensa, não compensa, Sim. taxa de juros. Então, às vezes, é da maturidade financeira do momento em que a gente está do aprendizado de educação financeira. Então, é uma coisa de cada vez também, sabe? Sim. Não se desespera. Começa com os 30 reais. Não, 25. 25. Não tem Começa mais com os 30, 25. Não, 25. Ela comprou uma coca. Ela comprou uma coisa. Eu acho que o problema financeiro das pessoas tá na falta de dinheiro ou na coisa de não conseguir fazer, de não ter educação financeira. Acho que as duas coisas. As duas coisas. Porque uma coisa a gente tá falando de alguém que tem uma renda de 10.000 e de alguém que tem 3 filhos pra sustentar com 1,5. Aí o Sim. problema é falta mesmo, né? Mas se a gente tem a educação financeira, independentemente da realidade, né, de renda, a gente vai fazer uma gestão um pouco melhor. É que dá pra fazer uma gestão bem melhor se você supre o básico Sim. da existência, né? Mas eu acredito que tenha um pilar da educação financeira que falta até para quem tem bastante dinheiro. Por exemplo, quero fazer uma pergunta para Ai, vocês. que Vamos lá? medo. Não, não faz. Tá todo mundo pronta? Vai. Arruma a roupa aí. Peraí. Vamos Meu lá. Deus do Meu céu. Deus. Dá até calor. Devia ter trazido umas moedas. A pergunta é: Vai. vocês acham que uma pessoa é rica se ela tem R$1 milhão guardado ou se ela ganha 100 mil por mês? Tempo! Essa que ganha 100 mil reais por mês não tem dinheiro Mas aí guardado. depende de quanto ela gasta. Então, vamos lá. Eu acho que é de 1 milhão guardado. Eu também. Você acha que é de 1 milhão Eu guardado? acho. Porque É, se se ela 1 milhão gasta- tá guardado. Porque se ela- 100 ela mil, pode ela ganhar- pode gastar é, tudo. verdade. Ela Se pode ela tem ganhar 1 milhão 100 e gastar guardado, 200. É. Mas e se ela ganha por mês 5 mil? Aqui tem 1 milhão guardado. Ela pode ter ganhado uma herança, né? Sim, mas E aí? O que você acha? Se quem ela que é ganha mais 5 rico? mil do quê, Mari? Eu não Não, entendi. trabalho. É, tipo Além assim, do milhão, ela ela tem tem... um milhão guardado. mas ela ganha 5 mil por mês. E o outro ganha 100 mil por mês. Então, mas aí a pergunta é, se ele ganha 100 mil por mês, o que ele tá gasta fazendo com tudo? esses 100 mil? É, então. Esse é o ponto. Geralmente, se ele tem 0 guardado e ele perde o emprego, ele é pobre no dia seguinte. É, então. O guardado é que vai te É, garantir, É, né? então qual que é o ponto? Não importa muito a renda quando a gente tá falando de números mais altos. A renda, quando a gente tá falando de até 5 salários mínimos, importa muito de subsistência da vida das pessoas. Essa é a renda mais importante, que é atendimento a necessidades básicas de moradia, alimentação e transporte. Ponto. Né? Até uns 5 salários mínimos a gente garante isso daí. Quem recebe 10, 20, 30, 50, 100 mil, são poucas pessoas, mas tem quem receba tudo isso, essas pessoas vivem
Provavelmente endividadas. Porque parece um dinheiro tão fora da curva, e que a pessoa acha que ela pode ter um carro de 500 mil, mas aí ela financia. Ela não guarda ele por 6 meses, os 100 mil, gastando um pouquinho por mês, pra ir ali comprar de uma vez. Ela vai financiar. Ela não vai morar numa casa de 300 mil reais. Ela vai comprar uma mansão de 2, 3, 5 milhões. Aquele 100 mil do mês porque que vem, a parcela de uma casa de 2 milhões, ela paga com um salário de 5 mil. Um carro de 500 mil, ela paga com uma parcela, né? Pra quem tem um salário de 100 mil. Então, a pessoa que tem uma renda alta, ela tem um alto índice de endividamento. Porque ela vive, geralmente, acima do padrão. Poucos vivem dentro do padrão. E aí, o risco se essa pessoa perde o trabalho ou a capacidade de trabalhar por uma questão, sei lá, física, psicológica, essa pessoa empobrece muito rápido. Ela não consegue manter, porque as parcelas estão vinculadas ao salário, ela perde o bem se fica tanto tempo sem pagar. Ela entra em dívida para manter aquele padrão, que é um outro reflexo. Né? Então, se você conseguia gastar 100 mil, no mês seguinte você não vai gastar 3. Você vai continuar gastando aqueles 100 mil por um tempo, porque você tem a esperança de que o salário volta. Então, você não faz uma queda grande de padrão. Você continua aquele padrão, mas através do endividamento. Até não dar mais. Então, quando a gente pensa, Esse assunto fulano tá é me rico. deixando triste. Eu tô vendo tua cara, tá dando uma caída Ela tá aqui, ó. murchando. Tá caindo. Mas é isso, a gente acha que quem ganha bem e tá cheio de coisa, e tá vivendo, né? Tá viajando, e tá comprando, luxando, não sei o quê. É rico. Geralmente, essa pessoa tá, assim, a um passo de perder tudo. Porque se perder o salário... Não tem investimento. Ô Mari, então o segredo, me corrija se eu estiver errado, o segredo é a gente sempre viver um passo a menos do nosso padrão. Pelo menos um degrau a é. menos do nosso padrão pra... Pelo menos poder porque equilibrar. às vezes você tem uma renda tão boa que dá pra você viver até uns 2 abaixo. Sim. Né? E pensando até em futuro, aposentadoria. Se a gente for Amiga, a parar gente pra compra pensar... nada, não sei. No Largo 13. No Largo. Então vai ter que dar uma 13. segurada. Não, tá tudo bem. Se a gente tá pensando em aposentadoria, quem hoje tem uma renda de 10 mil já não vai ter isso, porque o teto não é esse. Pra quem tem uma renda alta, tipo, pensando em gente que tem grana mesmo, não consegue viver com a aposentadoria também. Não. Como que se hoje você gasta 20 e mais idoso, que você já até ganhou, assim, mais visão de mundo, já conhece mais lugares bons, você quer continuar vivendo uma vida boa, você vai ter uma renda 3, 4 vezes menor. Então, o guardar o dinheiro para emergências, que a gente tá falando dos dinheiros pequenos, é importante. Agora, quando a gente fala de longo prazo, não tem outra escolha. Olha. Tem que guardar, amiga. Tem que guardar. guardar bem mais do que a Vamos gente economizar acha, um pouquinho. inclusive. Bem mais do que Menos R$25. brusinha. Menos A gente tem que começar de algum brusinha. lugar, Menos mas... bijuteria. Menos brinquinho. Mas, e tem, assim, aí é que tá, né? Eu acho que tem muitas realidades, lógico. A nossa realidade é outra. Mas, assim, eu acho que nosso caso é isso. A gente sempre pensa, mas eu não tenho dinheiro para guardar. Mas aí são essas pequenas coisinhas que a gente gasta, Sempre dá, que né? de pra guardar um repente pouquinho. abre mão para guardar um pouquinho, né? E na verdade, assim, eu falo que se você tem alguma coisa no cartão de crédito que você não lembra o que acontece, você pegar uma fatura e não lembrar. Total. Provavelmente esse é um bom item pra você começar a cortar. Quando você lembrar o que era, provavelmente ele é um E bom quando a item pra memória você é ruim? começar. É. Assim, uma hora você vai perceber que tem Sim. uma Pix pra gente que você não sabe quem é, uma comprinha num varejo, não sei do que. Provavelmente você nem consegue lembrar da relevância daquele bem, daquela compra, é porque ela poderia ser uma das que Sim. vai pra linha do cortar ou reduzir, ou só de mês em mês, né? Sim. E aí achar A gente uma não precisa alternativa. ter 15 blusas brancas. Não precisa comprar roupa todo mês, né? Assim, fazer um planejamento, né? Mas quem sou eu pra dizer? E a gente vive quando? Pois é, né? achava Ju? que- Aproveitar a vida. Eu achava que só se vive uma vez. Então, eu também. Quando alguém chega dizendo assim, não, mas eu não consigo guardar dinheiro, eu não tenho de onde tirar. A gente entra Qual com a é o primeiro alternativa de passo? gerar renda. Então, como que a gente vai fazer mais dinheiro? Ah, E aí, assim, Mari, mas eu sou CLT, então a gente vai dar um jeito de você ser promovido.
Então, eu tenho alguns clientes que assim, não consigo fazer renda extra, tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo. Então tá, há quanto tempo você tá no seu emprego? Qual foi a última vez que você recebeu uma promoção? Vamos fazer então, que eu ensino as pessoas, eu abro um Canva e falo, vamos fazer uma apresentação pro teu chefe de tudo que você faz, todas as suas entregas no último semestre, e a gente vai marcar um one-on-one com ele, e você vai apresentar os seus resultados e vai pedir uma promoção. E aí eu meio que assim, treino a pessoa Nossa, pra ela muito melhorar. legal. Legal, Muito né? legal. É completa, né? Pra ela melhorar a performance, caso ela perceba que tá meio desanimada, né? Então, pra ela ir melhorando a performance no trabalho, até a gente chegar num nível em que ela consegue marcar essa reunião com o chefe pra pedir uma promoção. E as coisinhas que a gente vai fazendo assim, ali não tem jeito, então a gente vai começar a arrumar teu LinkedIn, teu currículo, e aí eu ensino a pesquisar vaga, não sei o quê, pra que a pessoa consiga um emprego melhor. Então, a gente vai caminhando do jeito que dá, porque sim, existem casos em que não tem o que cortar, ou a pessoa tem muitas prioridades e ela só não tá disposta a fazer nenhuma abertura, nenhuma concessão. E tá tudo bem, são momentos. Então, a gente faz mais dinheiro. Só que tem que lembrar que não é porque faz mais que tem que gastar mais pra se atolar de novo, né? Sim. Então, a gente estabelece um valor e fala, olha, então o teu custo de vida, ok, é 5. Beleza, então a gente vai fazer uma mexida aí no seu trabalho pra você faturar 7 e a gente guardar a diferença. E aí a gente faz a reserva a partir dessa diferença. Então, são as coisas que a gente pode fazer, porque ou você gasta menos ou ganha mais, né? Sim. Não tem mágica no meio do caminho. E aí o que eu tento fazer é isso, a gente dá aquela olhada, não tem que cortar, não tem problema, a gente tenta fazer mais dinheiro. E sempre dá um jeito. Sim. Sempre dá um jeito. É só querer. E normalmente quem contrata quer, né? A pessoa já tá Sim. dispondo de um valor, não é uma coisa tão barata. Então, assim, ela tá Sim. dispondo do tempo dela, da energia, do dinheiro. Ela tá deixando de comprar roupa, deixando de, sei lá, sair pra jantar aquele mês pra contratar uma consultoria. Ela tem grandes expectativas. Então, a minha ideia é que ela realmente saia de uma sessão com o planejamento pronto, sabendo quais são os próximos passos que tem que dar. E é isso, às vezes, o dinheiro só não é o suficiente. Então, a gente Sim. tem que se movimentar para que seja, né? Entender quais são as possibilidades. E tu tens uma noção, assim, de quais são os principais fatores que influenciam nos erros das pessoas financeiramente? Assim, é muito emocional? Não sei se vai pegar bem o que eu vou dizer. Por favor. Eu acho que são as pode falar. companhias. Se retirando. Maravilhoso. É o nosso círculo, né? Ai, meu Deus. É verdade isso mesmo? Porque a gente se Olha. influencia demais. Meu boneco até Conte-me caiu, ó. mais sobre isso. Boneco. Eu sabia que eu tinha que mudar meu mesmo. Não tem o que fazer hoje. Vamos dar um pulinho no Mindset. shopping. Não tem não sei o quê. Vamos comprar. Nananã. O meu acabou. Você quer ir comigo? Vamos comprar junto pra sair mais barato? Quem nunca? É você que tá afundando minha vida. Meu financeiro. É você que tá afundando. A sua planilha está negativa por causa dessa pessoa. Sabe, no fim acabou sobrando pra mim. Porque a gente Vocês tem estão as se contas, afundando. quase uma conta conjunta, eu e a G. É tipo isso. Daí, Vou tipo lá rapidinho. O que é isso, amigo? A verdade é que a gente fica sob influência, né? É claro que rede social, tudo isso faz com Tudo que a gente se influencia, né? influencie. Mas quando eu brinco da influência, quem tá ao nosso redor pode ser um familiar, um amigo, ou se você passa o dia inteiro na rede social, a própria rede social. Mas a gente não tem tanta ideia sozinho. Geralmente a gente tem parceria. A gente tem alguém ali atazanando as ideias pra, Um diabinho ali na cabeça. pra colocar mais lenha nessa fogueira, né? Se bem que eu te seguro. Uhum. Acho que vocês se impulsionam bem. Aham. Você viu, né? Não, tá funcionando. Acho que vocês estão se afundando juntos. Tá se afundando juntas, amiga. Ou a gente muda isso, ou a gente vai ter que perder a amizade. Não, tem que romper a relação. Ô, Ju, deixa eu te perguntar. A gente fala, obviamente, brincando sobre isso. E eu sei que às vezes dói, né, até na gente pensar, putz, eu devia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas em algum momento da tua vida, você já teve a intenção e guardou o dinheiro? Já. E tipo, por que você guardou? Quando você guardou? Qual que era o teu objetivo ou motivação? Você lembra? Não, eu tive, né? Eu não tenho mais. Eu Já tive gastei. dinheiro guardado por... Meu pai faleceu, eu tive a herança do meu pai, meu avô faleceu, eu tive a herança do meu avô.
Ou algumas coisas... Resumindo, ela é herdeira. Adoro, se eu soubesse disso, eu tinha gasto com ela. Gasta o dinheiro dela, né? Assim, Afinal, ela ganhou. Exatamente. Mas a gente fala zoando, mas eu não gasto tanto assim, não, gente. Pelo amor de Deus, também nem tenho como gastar assim. Mas eu digo assim, de Mas de motivação. O guardar. guardar por quê? É isso que eu quero dizer, sabe? O motivo de guardar? Quando a gente pensa assim, Não. eu vou separar esse dinheiro e não vou gastar ele. Por quê? Por algum objetivo que eu tinha. De fazer um Uhum. curso, de fazer alguma coisa, de comprar uma coisa, de comprar... Não sei, uma coisa De mais comprar cara. umas blusinhas. Pra comprar. Uma coisa- O meu era por medo. Sempre foi por medo, assim, de, tipo, sei lá, o meu marido se separar de mim e eu não ter nada, assim. E eu Uhum. pensar, cara, e agora? Vou continuar dependendo dele estando separada, Uhum. por exemplo. Então sempre foi por medo de, tipo, sempre tive medo de ser mendiga. Não, É um medo muito é um real. medo É? muito real. Muito real. De, Não, eu já prometi pra ela que se que ela... eu podia morar na casa dela. Ela precisou Eu já disso, né? Não, eu já falei pra ela chorando. Eu falei, calma! Calma, que se Calma. você tiver Se você na virar rua, mendiga, se você virar mendiga, eu juro que eu te acolho em casa. Eu juro. É o medo real que é ela um medo tem. real. Então, assim. Você eu vê como as junto- companhias afundam a Eu gente. ju- Eu junto dinheiro por isso, assim. Que eu tenho Aham. medo de não ter nada nem ninguém por mim, assim. Uhum. Então, é por isso que eu junto. Você vê, a gente faz por amor ou por dor, né? Que foi o que eu falei. Às É. vezes a gente faz porque só quer conquistar alguma coisa ou por medo de não ter a capacidade. Sim, Então, de passar fome é. ou de, sei lá, de... e aí? Das vezes que você já separou uns trocados, tinha uma motivação? Por quê? Sempre sim. Ou porque quer comprar um carro, ou porque... Assim, normalmente ligado a coisas materiais, né? Uhum. Sempre tem um objetivo Sempre, com o dinheiro, não por é. guardar. E aí, era isso que eu queria saber, né? Porque Ah. a gente sempre fala assim. Por que eu tenho que guardar? dela, chorando já. Eu tenho que Mari! Tem. Porque assim, a gente fala que todo dinheiro tem que ter uma finalidade. Um fim, né? Sim. Um fim. Então, quando a gente pensa em guardar, é sempre pensando no fim dele. A gente não pensa na permanência do entendi. dinheiro. Então, eu tenho que dar um fim nele, eu tenho que encontrar uma finalidade pra ele. Entendi. Então, todo mundo que eu pergunto, pra que você guarda dinheiro? É pra comprar não sei o quê. Geralmente não é pra ter. Então, tipo, você trouxe essa coisa. Eu tenho medo de não ter opção. Então, talvez não seja pra Ele uma fica aquisição. lá, se eu fico. Mas a maior parte das pessoas só guarda por uma recompensa. É um sistema de recompensa. Eu guardo e ganho algo em Pra troca. Eu viajar, guardo. Mas me fala uma coisa. Sempre Vamos lá. Onde que é? Porque também tem o outro lado. De quem só guarda, Uhum. E, né? não vive, né? vive. Sim. Não usufrui, né? Qual que é O o limite. limite? O que é Mas sabe saudável? qual que O é a que coisa? é... Essas pessoas, elas sentem prazer no guardar. E Sim. quem tem mais prazer no consumo não entende o prazer que essas Do guardar. pessoas têm no guardar. Sim. Então, existe um prazer, a mesma dopamina do encher a sacolinha é a pessoa olhar pra conta dela e ver que rendeu R$30. Olha. Então, assim, eu acho que existe um limite, assim, aqueles programas tipo Muquiranas, né? Um tá Sim. usando a escova de dente de um lado e o outro usa do outro lado. Então, assim, existe sim um limite, né, até do que é saudável. Mas geralmente as pessoas não entendem que o guardar gera um prazer. Nessas pessoas que são mais mão fechada, o guardar gera um prazer tão grande ou maior do que o comprar. Olha, você pelo jeito você tem prazer em guardar. Eu tenho muito prazer em guardar, mas eu acho que desde que eu conheci o meu marido, que ele não é brasileiro, né? Então ele já tem uma visão diferente, mas ele é economista também, então a gente partilha de muitos pensamentos, mas ele veio de uma situação muito mais confortável, um padrão de vida bem confortável. Então, ele foi me abrindo portas que eu não sabia que eu podia abrir, que aí vem essa coisa da nossa autoestima, né? Quando você é muito pobre, cresce na periferia, você nem sabe que você pode entrar num lugar bom. Determinados lugares, Tipo, nem é pra você. Então, assim, quantas lojas mais, cara, de boutique, assim, eu não tenho coragem de entrar. E agora é onde eu me testo pra entrar, porque eu penso, e se eu não tiver dinheiro pra pagar? E se eu gostar de uma coisa e alguém insistir e eu não conseguir contornar essa situação? Então, eu sempre fiquei com essa pressão muito grande do medo, do julgamento do outro, devido à minha falta. Então, hoje eu tenho, e eu me provo, eu me forço
às vezes, a entrar em lugares, a conhecer coisas, para que eu entenda que agora isso faz parte da minha realidade. Olha, entendi. Mas é um caminho também, não é fácil para mim, sabe? Então, É um processo, é um né? processo que às vezes até machuca, porque gera bastante ansiedade, né? Tipo, eu vou em tal lugar, mas o que vão achar? Aí se eu fizer não sei o quê, mas que roupa que eu ponho? Mas... Então tem vários poréns. Várias camadas, né? Sim. Quando você muda de classe social, assim, né? Tem uma ascensão financeira, não necessariamente todo mundo ao teu redor te acompanha. Então você também é aquela pessoa que conseguiu destoar um pouco, mas não necessariamente as pessoas te acompanham e entendem que aí você quer ir num lugar melhor, mas Aí só a pessoa você não consegue aí com você né? fica nessa situação de eu pago pra pessoa ir comigo, eu tento me adequar à posição que ela tá hoje, sempre gera, Você pode ofender a pessoa, né? De certa maneira. então gera É. também esse ponto, assim. Então eu entendo que o ter, guardar, sentir prazer é bem individual de cada pessoa. Mas os dois extremos fazem mal. O guardar demais e o gastar demais. Então eu tudo que acho também. que de alguma Que é forma te extremo. fere não deveria ser alimentado, Sim, né? Ou que sim. fere a sua convivência com as pessoas, enfim, não deveria ser alimentado. Eu queria voltar ali sobre o objetivo de guardar, então eu sou muito melhor que elas, Nossa, né? tá anos luz à frente, né? Nada. Do Neida. Veio Ela uma me comparação. deu assim, né? Eu tive que Eu não puxar o queria. saco. Eu não queria deixar passar isso, eu queria simplesmente Cara, frisar. lembra que eu te falei que eu ia te acolher? Olha, Agora eu não te acolho. nossa, Mudei de Mas ideia. o Gustavo me acolhe. Mudei de ideia. Vai ficar na rua. Quero ver você guardar esse o dinheirinho que você vai seu fazer aí. com esse dinheiro todo Eu aí vou lá, quando você eu for vou uma lá mendiga? pedir esmola na frente da tua janela. Mas assim, eu acho que a gente tá falando de planejamento de segurança e longo prazo, né? Sim. Eu não vou dizer que é melhor, eu acho que é só importante ter. É algo que a gente não deve não ter e ele tem que andar em paralelo com os objetivos, porque também não dá pra viver só pra amanhã, né? A gente tem que realizar e garantir que amanhã a gente vai realizar de novo. Então, é o guardar duas caixinhas, né? Uma pra agora e uma pra depois, assim. Sabe que um parente, o meu marido faz isso com meu filho. Ele tem 4 caixinhas e aí que ele ganha mesada. Então, uma é pra gastar, uma é pra investir, outra é pra ajudar. Gastar, investir. Pra doação, ajudar. né? Pra ele entender a importância de doação. São 4, tem mais uma que eu já não Uhum. me lembro o que é. E é muito interessante isso, assim, ele desde os 3 anos que ele... Então, assim, lógico, com 3 anos ele não entendia bulhufas, mas eu vejo que hoje ele... E aí o meu marido, cada vez que vai dar a mesada, tipo, se ele não gastou o que era de gastar, ele ganha juros. Uhum. Então ele fica Ah, muito feliz que de legal. ver que o dinheiro... E ele também não quer gastar. O que é pra gastar, ele não quer gastar. Ele diz... Às vezes eu digo, vamos comprar tal coisa. Ele, mas não é com o meu dinheiro, é com o seu, né? Porque, tipo, ele não quer gastar o Sim. dele, assim, né? Então é bonitinho ver isso, É ele bem aprendendo legal. de É uma educação pequenininho. financeira de pequeno já, E ele né? tá entendendo Ele noção devia fazer de com juros. você também. Ele Pegar devia fazer- 4 caixinhas e fazer com você. Ele tá fazendo só com... Só com o Matheus. Segue uma dica aí, Felipe. Tá Ainda bem certo, que- só falta mais uma. Arruma 4 caixinhas aí pra mim. Merecia, Merecia, né? Merecia mais umas caixinhas. Ai, meu Deus, até me perdi aqui de pensar que eu vou ter 4 caixinhas. Tá lascada agora com essas Tem que caixinhas. colocar, saber o que colocar. Achou né? legal porque era com filho agora. Filho, agora eu vou ter que gastar só do gastar, cara. O resto que eu tava gastando eu não vou poder. Vamos ver onde que eu tava. Em quanto tempo uma pessoa leva para começar a ver resultados reais depois de aplicar as suas orientações? 3 meses. 3 meses. E por que 3 meses? Porque tá todo mundo no cartão de crédito. Esse geralmente é o prazo em que as parcelas começam automaticamente a acabar, né? Então a gente já vai tendo um desendividamento natural, porque as pessoas geralmente parcelam de 3 a 5 vezes. Então, quando elas chegam na consultoria, tem bastante parcelinha acabando. E a gente conseguindo segurar a mão nesse período, é o tempo das parcelas acabarem, então já é uma sobra automática. E porque esse é o tempo do ganho de consciência, né? A gente vai aplicando essas coisas. Deixa um pouquinho de dinheiro na conta, me fala como você se sente. Vai surgir uma tentação, pensa sobre ela, me conta depois como foi. Independentemente se você caiu ou não.
a menos que a pessoa esteja assim numa situação urgente, né, ela tá buscando organização e não uma solução imediata de um problema iminente, assim, se ela tem esse tempo, nesse período algumas coisas dão certo e errado. Então alguém pede dinheiro emprestado, aí ela tem que saber como lidar com isso. Aí vem uma conta que ela não esperava, ela tem que saber como lidar com isso. Então é um período de aprendizado em que a cabeça já vai mudando. E o que as pessoas mais falam é: Mari, eu até pensei em tal lugar, mas aí eu pensei que eu ia ter que colocar na planilha e você ia ver, eu desisti. Eu sou um grande freio. Não que eu vá brigar, porque realmente, assim, não é que não me importa, mas a vida é sua. Se você quer gastar seu dinheiro, é uma escolha sua, né? E aí o trabalho faz parte do aprendizado, faz parte também, do aprendizado. né? Então, assim, eu nunca vou brigar com alguém porque gastou o próprio dinheiro. Sim. Mas a pessoa pensa, eu vou ter que justificar isso que nem eu acho justificável. E aí ela não gasta. Mas Então, é o tempo dela pensar. eu sou um o freio. tempo de não pensar de não Só em fazer si. a compra por impulso, né? De você pensar e... Será que a Mari faria essa compra? Tipo, eles começam a Exatamente. pensar, será que ela Sim. diria que essa é uma compra que eu posso evitar ou não? Então, só daí, já muito dinheiro é ajuda. economizado. Então, em 3 meses, as pessoas ganham consciência e elas começam a ver o resultado porque o cartão começa a desafogar. Agora, quem tem parcelamentos múltiplos, né, que entra na consultoria Assim, olha, e tem 10 meses pela frente, ela vai demorar para ver resultado no dinheiro. Ela vai perceber no comportamento dela. Tá. Então, ela vai se perceber gastando menos ou tendo mais controle, conversando com as pessoas ao redor sobre isso, sem perceber que começou a falar disso, sabe? Tipo, um assunto que era um tabu, de repente virou conversa das amigas e ela puxou esse assunto. Então, ela começa a se perceber mudando. E, às vezes, o dinheiro demora por conta do superendividamento. Então, e eu tenho uma coisa, assim, que eu sei que é contrária a quase todos os consultores. Eu não incentivo renegociação de dívida. Não. É só o último caso pra mim. Porque se a pessoa não tem educação financeira pra se controlar, ela vai fazer só uma nova dívida, né? Então é mais um band-aid, Só assim. postergar. Ela aumenta o prazo, que é um problema, né? Ela vai se endividar por mais anos. E se ela não mudou o comportamento nesse período que a gente conseguiu trabalhar, ela vai continuar gastando no cartão igual e ela vai ter 2 dívidas ao invés de uma. A dívida vai crescer muito. Então, a renegociação é naquele caso da pessoa estar extremamente organizada e eu acreditar que mesmo que ela pare a consultoria, ela vai ficar os próximos 2 anos pagando aquilo sem se enfiar em outros problemas. Se a gente não tem essa certeza, se esse não é o perfil da pessoa, ou se ela tá fazendo uma consultoria e vai embora, uma coisa pontual, eu não oriento, porque ela vai se endividar muito mais. E normalmente a consultoria dura quanto tempo? Ou é caso a caso? Caso a caso. Eu falo que é impossível menos que 2 sessões. Porque você vai minimamente me trazer sua situação, vou te montar um plano e você vai ter que devolver pra mim, tipo, no mínimo 2. Mas eu tenho pessoas que estão comigo há 5 anos. Uau! Mas não porque a pessoa esteja com um problema, é porque ela não tem com quem falar sobre dinheiro. E o único momento do mês em que ela para pra olhar se ela pagou tudo ou não pagou, o que ela vai fazer com o dinheiro dela, quanto que ela vai gastar na viagem, quanto que dá pra fazer o financiamento com o banco. Uma vez por mês. E aí ela vem todo mês, a gente organiza a vida e ela não precisa mais pensar nisso ao longo do mês. Interessante. Então, são casos, né? Então, quem não tem problema, digamos assim, vem pra acompanhar. Quem tem problema, vem pra resolver. E aí, pode ser que esse problema se resolva em 2, 3 meses, em 6 meses. Então, é bem caso a caso. Mas eu nunca faço, sei lá, um contrato pra pessoa ficar o mínimo X, máximo. Não, ela vai ficando. E o momento que ela quer parar, ela para. Né? Então, ou se eu vejo que ela tem que parar, eu falo, olha, por mim você já tá ok, assim, se você quiser fazer mais sessões é só pela minha graça. E aí tem gente que quer ficar. Então, acho que eu devo estar com meia dúzia, pelo menos, comigo há mais de 3 anos. Porque é uma segurança também ter alguém ali que... né? Você não toma uma decisão sozinha, né? Isso. Então, é alguém que você confia. Isso. Né? Um cliente meu falou esses dias, Mari, eu queria que você fosse da minha família. Ah, querido. Que legal. Ele falou assim, eu queria ter alguém na minha família sim, porque o que você me fala eu acredito. E o que você me fala pra fazer dá certo. Então, eu queria alguém na minha família com quem eu pudesse toda hora falar trocar, e né? ter isso e a vida ser mais tranquila pra todo mundo. Então, eu acho que é esse o papel da consultoria, que eu acho que não é todo mundo que faz. Porque a maior parte das consultorias são, tipo, me dá seus números. Investe aqui, corta ali,
não tem muito esse aspecto humano, assim, da troca, do eu vou te ajudar a arrumar outro emprego. Sim, não tem essa envolve um coisa. pouco mais, né? Eu vou me envolver com a vida, a pessoa vem, me convida para casamento. Ontem mesmo eu fui no aniversário de uma cliente minha. Então, assim, é uma entrada na vida, não só na vida financeira. Porque se a gente separa demais as finanças dos relacionamentos, do trabalho e tal, a pessoa não aprende de verdade. Ela vem, ela se organiza, ela vai embora e continua errando. E tem alguns casos que você fala assim, não, você primeiro Tem precisa jeito. fazer terapia, você precisa ir pro, né? Porque tem gente que se endivida, Tem, assim, né? Que é de patológico, né? patológico, assim, né? Tem casos. Tem. Assim, pelo menos 80% dos meus clientes são pessoas com questões psicológicas. Que já é do meu nicho mesmo, porque eu falo de... meu Deus... Psicologia econômica. A minha formação é psicologia Olha econômica. que legal. Então, quase todo mundo já tá fazendo terapia quando chega. Alguns já até medicadinhos, certinho ali. Assim que é Graças bom, né? a Deus. Chega medicado. E quem não tá, tipo, tá sem grana, a gente se organiza para que a pessoa consiga fazer terapia. Então, praticamente todos os meus clientes fazem. Um ou outro não faz, mas por não ter essa demanda. Mas, geralmente, quando existe a demanda... tem um acompanhamento, assim, já tem casos de eu falar com o psicólogo do cliente, para ver se a gente tá ali alinhado, né, do que ela tá tendo de visão sobre aquela pessoa, o que eu tô tendo, para que a gente não se contrarie, né, eu fale uma Sim. coisa, ela fale outra, a pessoa Sim. fique perdida no meio. Então, é um atendimento bem focado, mas bem personalizado, e geralmente essas pessoas que, entre aspas, não tem jeito, né, do superendividamento, a gente olha para o número depois, porque tem dívida que espera. Sua saúde mental não espera. Sim. Então, assim, você está super endividado, não tem o que fazer com a dívida? Tá bom, então a gente vai trabalhar o seu comportamento, as suas relações, o que o dinheiro está influenciando na sua vida, a gente vai te organizar e a gente vai, talvez, fazer com que essa dívida espere 6 meses, 1 ano. E daqui a 1 ano a gente olha para ela de novo quando você estiver bem. E aí, não me sujou. Não me sujou. Vai sujar de qualquer jeito. Então, vamos nos organizar, vamos se fortalecer para daqui a pouco a gente olhar para essa dívida e resolver. Então, eu acho que todo caso tem solução, só que o tempo de solução é diferente. Né? É um super endividamento? Tem solução? Tem. Só que não é em 3 meses. Sim. Né? Não a solução da dívida, tipo, 100 mil reais vai estar quitada? Não vai estar quitada em 3 meses. Mas se você estiver se sentindo bem, se você entendeu que vai levar 2 anos para quitar e você aceitou, e esses 2 meses agora você viveu bem, Tá bem pra trabalhar, Tá bem pra correr viver. atrás, sim. você vai conseguir não esperar 2 anos, mas viver 2 anos. A coisa de ficar endividado é porque suja o nome e a pessoa não consegue comprar, mas não vai preso, né? Não, né? Assim, tem... Tá preocupada? Assim, eu acho que tem dívidas e Não, só pra eu saber. tem Essa alguma... pergunta é de alguém, assim? De um amigo? Um amigo pediu se vai preso. Mas eu achei o máximo. Não, ela, né? Só pra Pensou. saber, Não assim. vai preso, tá tudo Não, bem. tá tudo bem. Não é porque tu falou, né? Deixa pra 1 ano, mas, cara... mas... Tem algumas coisas que dá. Então, assim, o que não dá, você não pode não pagar a tua casa, Pensão. porque vai pra leilão. Perde a Leilão. filho, Pensão, aí você vai preso. Então, assim, Uhum. claro, né? Mas, tô levando um empréstimo. Comprei um carro, já até tomaram um carro, mas eu fiquei com a dívida. Tem coisa que a gente espera. Meu cartão de crédito estourou. A gente vai se organizar com o dinheiro que você tem, você vai ter que aprender a viver com o que tem. A gente vai fazer uma reserva para quando você tiver um dinheiro legal, a gente vai lá e faz uma oferta de quitação ou dá uma boa entrada numa renegociação, se for o caso da pessoa que já está, né, apta para conseguir seguir com uma renegociação. A casa só perde se não tiver pago as passagens. Meu Deus. Eu não Se ela tiver em dia, vão Mas, te tipo assim, deixar com ela. condomínio não perde a casa. Não, a casa é com financiamento, né? Ai, Então, pronto, vai ter que ir pra minha casa antes do que eu Quem é imaginei. o responsável por pagar a parcela dessa casa? Ah, Felipe, não, pelo a menos- casa, a casa tá graças paga. a Deus. Não, a casa tá paga. Eu só fiquei pensando assim, o condomínio também. Não, aí são outras Sim. implicações dentro do próprio condomínio. Eles podem te processar. Tá, mas não, aí. não perco a casa. Não, eu conheço gente que tá há 20 anos sem pagar condomínio. Ai, que bom. É Né? bom saber. Que Não, desespero. mas assim, Eu Pensou? tenho um desespero mas de pode dias, ser né? que, Livre. que o condomínio te processe e aí Sim. você perca e você tenha que, de repente, vender a casa pra poder custear o condomínio. Hum. Pode ser que isso aconteça, né? Mas aí são coisas assim
A se longo arrastam prazo, né? por muito tempo. E se a pessoa chega num momento que existe essa urgência, como eu falei, tem urgências, a gente resolve, né? A gente vai entender qual é a situação e resolve. Tem coisa que dá Sabe pra o que fica na esperar, minha né? cabeça assim, ó. Companhia. você entendeu, né? Não. Ficou. Elas estão tão flexíveis, né? Ai, cara. Eu tenho que rir, gente. A gente está chegando ao fim. Apesar... Eu tinha muitas dúvidas com relação aos meus endividamentos. Mari, a gente vai ter que marcar um café. Tá? Mas Uma você paga, consultoria porque não... Eu não posso gastar Não, com daí cafezinho. eu que tenho que pagar ainda, né? Consumindo meu conhecimento Porque eu não valioso. tenho. Aí. Nem dinheiro pro café. Com 30 reais, Com 25. Não, 25 vai ter que guardar. Aí eu vou poder pagar o café, cara. Já paguei hoje o da Ju. Tô me devendo. Agora eu vou cobrar esses cafés, cara. Nossa. O que eu criei aqui, criei vários monstrinhos, né? Plantou um apartamento na cabeça dela. Mari, muito obrigada. Obrigada, por ter Mari. vindo. Mari. Obrigada pela paciência com a Foi gente. ótimo. E obrigada por todos os ensinamentos, assim, porque é bem isso. Eu acho que tem uma coisa mais complexa, né, na coisa do investimento, tal, mas tem coisas pequenas pequenos hábitos que se a gente mudar, Já dá pra fazer. já né? dá para fazer uma diferença, assim, não na nossa vida, mas na vida de qualquer pessoa, assim. Então, muito obrigada. Obrigada a você, foi muito divertido. Eu gosto de falar de dinheiro, acho que esse é realmente um dos meus assuntos favoritos. E é sempre muito melhor se a gente puder trazer, assim, num ambiente descontraído, com as amigas, né? Então, o meu convite é que as pessoas se abram para falar sobre dinheiro, seja com conhecimento ou sem, né? A gente pode também compartilhar as nossas ignorâncias para aprender um pouquinho, trocar, pra gente se identificar com o que falta no outro, de repente a gente consegue ensinar alguma coisinha dentro de uma conversa de amigas, né? Então falem sobre dinheiro, que não é um bicho de 7 cabeças, a gente não tem que falar sobre produtos financeiros para falar de dinheiro, né? Acho que falar da dor de cabeça, falar de uma conquista, é falar sobre dinheiro e tá tudo bem, né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo as coisas mais complexas. Quem quiser saber mais sobre isso pode também me seguir no Tostão Furado. Lá a gente fala bastante sobre dinheiro. Por favor, e também eu acho que fica um aprendizado assim, que a educação financeira não é sobre números, é sobre liberdade, né? De a gente ter liberdade para poder ou comprar, ou guardar, ou fazer as suas escolhas, assim, né? E a frase final é: ninguém jamais se arrependeu de ter dinheiro sobrando, de ter dinheiro suficiente na aposentadoria, de ter uma grana boa para pagar a escola do filho, uma faculdade boa para o filho. Ninguém jamais se arrependeu de ter condição financeira na velhice. Então a gente olha muito hoje, né? Mas a gente quer estar lá. Sim. A gente quer viver muitos anos. Então, se a gente quer viver bem, tem que fazer uma caminha confortável hoje, para que o futuro a gente viva tão bem quanto a gente tem capacidade de viver hoje. Então, eu sempre digo isso, a gente nunca vai se arrepender de ter dinheiro. Né? As pessoas geralmente se arrependem de não terem guardado. Então, vamos dar nossos primeiros passinhos. É isso, gente. A Ju aprendeu muito nesse episódio. Primeira coisa é que eu não vou mais andar com você. Essa foi a grande Já lição. Já começa por aí, Já né? As más companhias. Gente, então, por favor, sigam a Mari no Tostão Furado, sigam a gente nas Veras e mande esse episódio para o maior número de pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que todo mundo precisa das dicas que a gente trocou aqui, né, Mari? Acho que é muito importante. E até semana que vem. Tchau, tchau. Sinceras são as veras. Sinceras são as veras. Mari, olha, sinceramente, ó, obrigada. tô decepcionada. Tô arrasada. Tô saindo daqui destruída. Não gostei.